Fala pessoal, belezinha? Sou o Mauro, membro do Kraken Academy. Tô trazendo mais um vídeo para vocês hoje aí. Dei uma sumida de uma semana, tava fazendo uma obra aqui, dando uma ajeitada no cenário aqui, ainda falta arrumar o setup de iluminação. Mas aí hoje eu vou voltando e retornando com os vídeos. No vídeo de hoje eu quero encerrar, né, a nossa série aí de dicas e tutoriais para preparação, né, de um ambiente com Kali Linux. Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar passando aí como que a gente vai fazer uma instalação do zero. Então, baixando a ISO do Kali lá no site oficial do Kali, né? E configurando ele numa máquina virtual. Também vai servir para se eu quiser instalar, né? Configurar, formatar a minha máquina física do zero também vai servir. Eu vou dar a dica ali de como que a gente faz. A única diferença é que eu vou estar preparando um pendrive, que nem eu já passei ali no vídeo do Live CD, né? Live USB, né? Que a gente monta um pendrive com o Kali. Aqui a diferença é que a gente vai estar instalando ele, né? Numa máquina física ou na máquina virtual, que vai ser o nosso caso aqui, o nosso exemplo, né? Por N motivos aí que eu já venho falando essa questão, principalmente essa questão de segurança, quando a gente está executando testes de penetração, tá batendo em vulnerabilidades, mexendo às vezes com malware, com algum artefato malicioso, alguma coisa que pode estar prejudicando a nossa máquina física, é muito interessante a gente estar trabalhando isolado, né? Então, quando eu tenho uma máquina virtual só para realizar esses testes, eu consigo uma segurança, né? Não misturo principalmente meus arquivos ali da minha máquina física. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estar trazendo como que a gente vai estar baixando a ISO do Kali, instalando ela a partir do zero numa máquina, né? Configurando uma máquina a partir do zero ali no VirtualBox. E aí, com ela, a gente pode estar utilizando as configurações de rede, né? Que eu já tenho um vídeo aí também, eu vou deixar na descrição aqui o vídeo do Live CD, Live USB, né? Para fazer um bootável num pendrive. E também o vídeo com as dicas de configuração de rede que a gente pode estar utilizando dentro do VirtualBox. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai estar trazendo umas infra mais parruda ali, né? Então, montando uma infrazinha com 2, 3 máquinas, preparando um ambientezinho para teste, um laboratóriozinho para estar praticando, né? As dicas que a gente está passando aqui. Então, sem me enrolar muito aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar é baixar o nosso Kali, né? Então, como a gente já viu em alguns vídeos aí, download Kali, vou direto no site oficial do Kali. E dessa vez, vocês lembram que a gente já passou um vídeo aqui ensinando a baixar uma máquina virtual pronta para o VirtualBox, que seria essa opção aqui, Virtual Machines. A gente passou o mobile, né, que seria para criar o pendrive USB bootável para executar a partir de um pendrive. Isso pode ser interessante em alguns casos, eu ter um pendrive pronto, né, com todas as ferramentas, personalizado, né, com as ferramentas que eu mais utilizo. E hoje a gente vai estar fazendo isso aqui, né, que seria baixar uma ISO, né, uma imagem de instalação. Quando eu clico ali, ele aparece as opções aqui, eu posso pegar a primeira aqui, vou baixar 64 bits mesmo, a arquitetura. Então, posso clicar para baixar aqui, ele vai começar a fazer o download. Eu vou cancelar porque eu já baixei aqui para a gente ganhar tempo. Então, olhando lá na minha pasta downloads, eu vou ter a minha imagem baixada, né? Então, lá vem um arquivo .iso, é o que a gente vai precisar, é um arquivo grande, vocês podem ver que ele é 4 GB, né? O próximo passo agora vai ser no VirtualBox. Então aqui é bem simples, bem tranquilo. Quando a gente baixou a VM pronta, né? A gente acrescentou ela aqui, né? Então importou uma VM aqui para dentro do VirtualBox, né? Uma máquina virtual pronta. Nesse caso agora a gente vai configurar uma nova, uma do zero. Então eu vou vir aqui, eu estou aqui no VirtualBox. Quando a gente instala, ele cai direto nessa tela aqui. Ele não tem nenhuma máquina instalada nele, né? Mas caso eu não esteja nessa tela, né, esteja uma tela diferente, eu posso vir aqui nas três pontinhos aqui nas configurações, selecionar o bem-vindo, que é a tela principal dele, de boas-vindas, né? E clicar em novo. A partir daqui a gente vai começar a configurar a nossa máquina, né? Então eu vou definir o hardware da minha máquina e vou definir aonde ela vai ficar salva, né? Na minha máquina física, em qual diretório eu quero que fique salvo os arquivos dessa máquina virtual. Vou dar um nome para ela, então vamos colocar aqui Kali Linux. Esse nome é a critério de cada um, né? Aqui, a próxima pasta vai ser aonde vai ficar salvo os arquivos dessa máquina virtual. Então, aqui está na pasta padrão no VirtualBox. Eu vou trocar, eu gosto de botar numa pasta mais organizada. Então, eu vou selecionar aqui particular, VM. Beleza, vou jogar numa pasta VM, máquinas virtuais. E o próximo passo aqui, a gente já vai selecionar a ISO. Então, esse ponto aqui seria como galera mais da antiga que já formatou um computador que precisava do DVD ali, do CD, é como se eu estivesse inserindo o CD ou DVD na minha máquina, lá no meu leitor, lá para dar o boot através desse DVD, dessa imagem. Ou seja, isso aqui ele vai dar um boot através daquela ISO que a gente acabou de baixar. Hoje em dia a gente faz isso com o pendrive, né? É a mesma coisa. Ele vai estar buscando, eu vou estar dizendo aonde que ele vai buscar essa ISO, né? Então eu vou selecionar lá na pasta Downloads, né? Que foi aonde a gente baixou essa imagem. Então eu já estou aqui selecionado. Downloads.
Selecionei. Caso não esteja aparecendo no de vocês, a gente pode vir aqui procurar por arquivo ISO. Aqui ele já vai buscar padrão arquivo ISO, né? Ponto .iso. Abrir. Com isso eu já estou com a minha ISO selecionada, meu local de minha pasta, né? Meu local onde vai ficar salvo os arquivos da máquina virtual que eu estou criando e o nome que a gente definiu para ela. Ele reconheceu como Ubuntu, né? Que é baseado, né? O Kali. A gente vai avançar. Aqui é o hardware. O que eu vou definir de hardware para essa máquina, né? Por padrão, ele já vem configurado aqui um setup mínimo ali de hardware. Depende, né? Como eu já comentei, né? Do hardware de cada um, né? Eu recomendo aí botar pelo menos uns 4 GB no Kali, se tiver disponível isso de memória, né? No meu caso aqui eu tenho 32 GB. Eu vou colocar 4 GB aqui de RAM, não vai comprometer minha máquina. Posso botar um ou dois processadores, vou botar 2 processadores. Aqui não precisa selecionar mais nada. Avançar. Aqui é a parte do disco, né? Ainda é uma configuração de hardware. Vai ser o HD que esse meu Kali vai estar utilizando. Então, ele já veio por padrão ali 25 GB. Lembrando que se eu deixar default aqui sem mexer em nada, ele vai criar, né? Vai criar um disco virtual de 25 GB, de até 25 GB, sendo que ele não vai ocupar todo esse espaço em disco, né? Ele vai ocupando, ele é dinamicamente alocado, né? Conforme ele vai precisando, ele vai ocupando. 5 GB aqui a princípio está tranquilo para um Kali para testes, né? Então, se eu selecionar esse pré-alocar aqui, ele já vai separar aquele espaço total que eu estou definindo de disco na minha máquina física. Então, o interessante é que a gente deixa aqui não marca, só seleciona, né, criar um disco novo. Posso aumentar ou diminuir, né? Então eu estou usando um disco de 2 TB na minha máquina física. Posso botar aqui 50 GB se eu quiser. E vamos clicar em próximo. Aí aqui ele dá um sumário para a gente do que já foi feito até agora, né? Então a gente definiu um nome, a pasta onde vai ficar salvo os arquivos dessa máquina, selecionamos a imagem ISO que ela vai carregar, o tipo do sistema operacional que está sendo instalado. O que mais temos aqui? O hardware, a nossa memória RAM, 2 processadores e o nosso disco. Beleza? Aí vamos clicar em finalizar. Ele criou uma máquina. Vocês podem observar que ele criou a nossa máquina aqui. Aqui ele está de novo, aquele sumário, né? Se a gente der uma olhadinha aqui em configurações, a gente pode ver o que já está configurado nessa máquina, né? Então aqui a gente tem o nome dela, a gente pode alterar aqui se eu quiser alterar alguma coisa, né? A memória que a gente selecionou, quantidade de processadores, aceleração, o que mais? Aqui a gente tem a ordem de boot que ela vai estar buscando, ela vai buscar primeiro no disquete. A gente não tem disquete, então podemos desmarcar aqui. Segundo, no disco óptico, então isso aqui é um disco óptico virtual, né? É onde está a nossa ISO, é onde ele vai buscar a imagem, né, que a gente baixou do Kali para dar o boot nela para a gente fazer a instalação no sistema. E por último, ele buscaria no disco rígido. Como o nosso disco rígido foi criado agora, ele está vazio, ele não tem nada nele, né? Então, a gente vai desmarcar, vamos deixar o disco óptico. Se a gente olhar aqui no armazenamento, a gente vai observar que a gente tem 2 dispositivos agora. Então, a gente tem o nosso Kali, que é o nosso Kali.vdi, que é o disco virtual que a gente criou para o Kali, aquele de 50 GB, né? Está aqui a capacidade dele. E no nosso DVD, no nosso leitor de CD, DVD, digamos assim, está a nossa imagem, nosso ponto ISO do Kali. Então, é um dispositivo que ele até bota aqui controlador IDE, controladora SATA, é onde ele vai estar buscando. Então, beleza, a gente verificou aqui, a gente pode dar uma olhada na nossa rede também, que pode deixar a NAT aqui, um adaptador configurado para a gente estar conectando à internet e fazer alguma atualização, instalação de algum pacote que for necessário. Ok, próximo passo é iniciar a máquina. Ele vai demorar um pouquinho aqui, ele vai já carregar uma telinha do Kali. E aí é como se eu estivesse instalando numa máquina física, né? A diferença da máquina física, para quem for fazer, né, que quiser fazer essa instalação diretamente numa máquina física, é que eu vou preparar um live USB, né? Um pendrive de boot. Aí eu vou deixar aqui na descrição, né, o vídeo que eu preparei o Kali rodando através de um pendrive, que vai ser a mesma metodologia, a mesma sistemática, né? A gente vai estar utilizando o pendrive, com a ISO ali dentro para dar um boot na máquina física. Então aqui eu tenho algumas opções. Vamos de instalação. Aqui eu posso instalar em modo texto, modo avançado, mas vamos fazer a instalação gráfica padrão aqui, que é mais amigável para o usuário e é mais tranquilo também. Vou fechar esse anúncio aqui. Aí aqui os próximos passos eu vou dar uma pausada aqui quando eu estiver instalando alguma coisa, carregando alguma coisa, para o vídeo não ficar muito longo. Mas é bem intuitivo, digamos assim. Não tem muito mistério, pessoal. É só... Primeira coisa, vamos selecionar a nossa linguagem. Procurar o nosso... Pode digitar o português aqui do Brasil, a gente já encontra. Português do Brasil. Continue. Aí pergunta o país, né, que a gente está. Brasil, continuar. O nosso teclado ele já vai reconhecer, então português brasileiro.
Aí ele vai começar a montar aqui, a detectar o nosso disco rígido, perguntar o tipo de particionamento que a gente quer fazer no disco rígido. Então existe um modo assistido aqui que a gente consegue fazer tudo a toque de caixa, assim, né? Sem precisar fazer muita coisa manual, né? Pode recomendar, talvez, separar a partição barra home. Eu já vou explicar isso aqui rapidinho para vocês. Que é onde ficaria os arquivos do usuário. Caso eu precise formatar a máquina, quem é usuário Windows é como se fosse lá o C e o D, né? Eu tenho a partição C, que é onde está o meu sistema operacional, e o D, onde ficam meus arquivos. Caso corrompa lá o meu sistema operacional, eu formato a partição C, reinstalo o sistema operacional e não perco o que está na segunda partição. Então ele perguntou aqui o nome da nossa máquina na rede, por padrão ele já vem Kali, eu não vou alterar aqui, vamos só avançar aqui. Se a gente tem algum domínio configurado, né, principalmente isso aí, pessoal que está em empresa, que tem tem um domínio configurado, né, aqui a gente vai deixar normal, que então é doméstico mesmo, não vamos ingressar em domínio nenhum. Vai pedir um nome de usuário, vou botar meu nome aqui, ó, Mauro Kali. Aí ele pede um nome para conta, que é o que a gente vai estar se logando. Vou deixar Mauro. Uma senha, posso deixar em branco ou colocar uma senha. Vamos colocar a senha padrão do Kali lá. Kali. Beleza. Nossa localização, estou aqui em Brasília, vou deixar Distrito Federal. Aqui é para o fuso horário. Ele vai detectar os discos. Então agora a gente vai fazer a configuração de disco. Eu vou selecionar a opção de compartilhar, particionamento assistido ali, que ele vai criar as partições que são necessárias. Assistido, disco inteiro, LVM aqui já é um pouco mais, uns tópicos mais avançados aí de formatação, mas pra gente aqui o que interessa é só disco inteiro, aí ele seleciona, ele reconhece, né, o disco que a gente tem, partição SDA, o disco de 54 GB, ficou aqui o tamanho, foi o que a gente criou, né? E aí ele pergunta pra gente aqui, todos os arquivos numa partição só, ele vai criar uma partição raiz, que é a partição barra, e ali dentro vai estar todas as pastas, os diretórios do sistema que ele utiliza para os binários das aplicações, a pasta barra home, vai estar tudo ali dentro. Ou eu posso botar a barra home separada, que foi aquilo que eu comentei com vocês antes. A gente pode jogar os arquivos do usuário, os documentos, as fotos, vídeos, imagens, enfim, o que eu tiver, vai ficar numa pasta, num diretório separado. Caso eu precise ir lá fazer alguma reinstalação no sistema operacional, eu não comprometo essa pasta. Eu também tenho uma outra opção que ele dá pra gente, que é o barra var e o barra temp separados também. Então vai ficar alguns arquivos de configurações e arquivos temporários também vão ficar separados. E os logs também. Mas pra gente aqui, vamos só colocar para iniciante, todos numa partição só. Ele vai criar esse tipo de particionamento que a gente selecionou, né? Ele dá pra gente aqui que a gente tem uma partição primária de 53 GB. Ponto de montagem dela, barra, né, que é a nossa partição raiz, e o formato de arquivos ext4. Ele cria também uma área de troca que a gente chama, que é a swap, é como se fosse uma memória RAM no disco rígido. Então ele cria um passo ali, por padrão ele cria de 1 GB, 1 GB é suficiente, se eu quiser botar mais, posso botar também 2, depende do disco de cada um, né? E vai ser exatamente isso, é uma área de troca entre a memória e as aplicações que estão rodando ali. Então é como se fosse um desafogo ali da memória RAM do PC. Eu posso selecionar agora, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Lembrando que até agora ele não escreveu no disco, né? Ele só criou um arquivo de particionamento. Agora ele vai aplicar no disco essas alterações que eu fiz. Ele pede mais uma confirmação aqui para evitar a gente fazer alguma coisa errada, né? E continuar. Agora ele formata as partições e a partir desse momento ele vai começar a instalação do nosso sistema operacional. Eu vou dar uma pausada no vídeo agora e eu retorno quando a gente estiver na próxima tela aí concluído, pessoal. Fala, pessoal, voltando aqui, paramos numa tela aqui de seleção de software. Aqui ele vai perguntar algumas ferramentas que eu quero instalar, então ele já vem pré-selecionado aqui uma coleção de ferramentas, as top 10 mais populares ferramentas, as ferramentas default recomendadas, e o nosso ambiente gráfico, né, que vai ser carregado, né, Aí tem alguns no Linux, né, tem XFCE, tem KDE, Gnome, Mate. Eu particularmente gosto do XFCE, que ele já vem por padrão selecionado, ele é mais, sei lá, mais familiarizado para quem sai do Windows, para ele também é mais tranquilo. Eu não gosto do Gnome, eu acho o Gnome mais pesado, mas aqui é gosto pessoal, né? Então vamos deixar o XFCE e vamos continuar aqui. Aí ele vai terminar de instalar alguns pacotes aqui que faltam. Eu vou dar mais um pause aqui, assim que terminar a gente retorna aqui, pessoal.
Voltando aqui, pessoal, para mais uma tela aqui de configuração, né? Aqui é a instalação do Grub. O Grub ele é um gerenciador de inicialização. Então, quando eu tenho mais de um sistema operacional, por exemplo, no meu HD lá instalado, ele vai reconhecer. Por exemplo, se eu quiser fazer um dual boot com Windows e Linux, eu já tenho o Windows instalado. Vou lá, separo um espaço em disco lá e instalo o Linux nesse espaço em disco. Aí o Grub ele vai reconhecer os sistemas operacionais que eu tenho, né? Eu posso fazer isso manualmente, né? Ele já reconhece automático, né? Quando eu instalo o Linux por último, né? E aí ele já vai preparar uma inicialização, que vai ser uma tela de inicialização que vai perguntar pra gente como que eu quero iniciar, né? Se eu quero iniciar pelo Kali, pelo Windows, ou se eu quero iniciar com o Kali de forma segura, só no modo texto. Enfim, ele dá algumas opções que eu vou mostrar quando a gente configurar aqui e iniciar a máquina, né? Então eu vou instalar, né, o carregador de inicialização Grub no disco primário, que é o nosso disco que a gente está instalando no nosso sistema. Não vou informar, posso manualmente ou já pré-selecionar aqui, né, qual o disco, né? No caso, a gente só tem uma partição, um disco, né? A gente configurou. Vou selecionar ele, vou clicar em continuar. E agora ele vai finalizar a instalação para mim. Eu vou pausar mais uma vez aqui, assim que tiver concluído eu já retorno aí, pessoal. Retornando aqui então, pessoal, finalizamos a instalação. Ele dá um aviso aqui pra gente que a instalação foi concluída, foi completa, né? Então a gente vai clicar em continuar para reiniciar a nossa máquina, né? Então, se eu tivesse na minha máquina física, seria a mesma coisa. Ele reiniciaria, poderia tirar o pendrive se eu estivesse formatando lá com o pendrive. No caso aqui, a gente vai reiniciar e eu vou ensinar também ali a gente a desmontar a ISO lá, se ela já não desmontar automaticamente. A gente desmonta a ISO lá daquele disco virtual lá que ele criou, né, para a gente dar o boot direto no HD, porque agora o HD já está configurado com o Kali, né? Então vou clicar em continuar aqui. Ele vai fechar a janela aqui, a gente já vai poder iniciar a nossa máquina, né? Então aqui podem ver que eu já estou na tela da máquina. Ele já está reiniciando a máquina, né, virtual que a gente configurou. Carregou o Grub, então aqui no Grub a gente só tem duas opções, que é uma opção de inicialização avançada, né? Ou carregar o próprio Kali, que é o que a gente já configurou. Então, selecionei o Kali. Se eu não fizer nada, ele vai automaticamente carregar o Kali. E já vai carregar o ambiente gráfico lá que a gente selecionou, né? Nosso XFCE. Lembrando aqui, deixa eu dar uma olhadinha no nosso VirtualBox. Vou voltar aqui a telinha. Então, ó, a nossa máquina está em execução. Configuramos ela. Vou dar uma olhadinha lá nos discos, ver se ela tá. Ela ainda tá. Ó, ela já desmontou, né, a nossa ISO, a nossa imagem ISO que a gente tinha selecionado, né, para fazer a instalação. Então, caso ela não desmonte, eu posso vir aqui e remover, instalar, né, excluir também, se eu quiser, porque eu não vou utilizar mais. Ou também posso ir lá no sistema e desmarcar da ordem do boot o disco óptico, né, que é onde estava a nossa imagem ISO. Então, como já foi feito isso, não preciso mais me preocupar com isso aqui. Voltar lá para a tela do nosso Kali. Então, aqui está o nosso Kali que a gente configurou, né? Instalamos na nossa máquina virtual que a gente criou do zero. Lembrando que eu botei o nome de usuário Mauro e a senha Kali. Vou fazer o login aqui. Ele vai carregar. E a partir desse momento, o meu Kali já está pronto. Eu posso estar utilizando ele para executar meus testes, para estudo, realizar curso, instalar uma VPN, quem está fazendo algum curso, quem está se preparando, estudando para alguma certificação. Agora a minha máquina está pronta, pessoal. Posso ajustar as configurações de vídeo também aqui, mas não vamos chegar nesse ponto agora. O foco do nosso vídeo aqui já está um pouco longo, né? Era só fazer essa instalação do zero. Então, pessoal, peço aí quem curtiu aí, quem está nos acompanhando, puder ativar as notificações, compartilhar o nosso canal. Se tiver alguma dica, alguma sugestão de vídeo, tiver precisando de alguma coisa também, só deixar nos comentários. Aí, na medida do possível, a gente vai estar atendendo. A gente vai estar continuando trazendo conteúdo aí toda semana. Em breve a gente vai estar com umas novidades bem legais aí também. Então, pessoal, quem curtiu aí, deixa o like. Valeu, até a próxima.